em outras missões. Vi a igreja, ficou pasma, o apóstolo entrou e saiu e levou alguns irmãos. Sua comitiva, ele vai pregar na Hope Church, que é a igreja liderada pelo nosso querido pastor Pedro. Então ele vai pregar daquele lado e nós estamos deste. Acredito que você já sabe porque que o apóstolo saiu. E vamos à palavra de Deus. Romanos, se você acaba de entrar, estamos em Romanos 5, o versículo 17, que vou passar a ler na tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Hoje você pode sossegar, não há amplified, coisa alguma. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por um só Jesus Cristo. Vira para seu irmão, diga para ele: por um só Jesus Cristo. Vira para o outro, diga: por um só Jesus Cristo. Esse é o tema desta manhã. Por um só Jesus Cristo. Por um só Jesus Cristo. Se pela ofensa de um só a morte reinou, e por esse a morte reinou, quanto mais, ou muito mais, os que recebem abundância e dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por um só Jesus Cristo. O que sugere a unicidade e a suficiência de Jesus Cristo. Por um só Jesus Cristo. Sugere a unicidade e a suficiência de Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e dizer: Jesus é suficiente? Foi um dos temas de uma das nossas convenções. Ou foi tema de uma das nossas convenções. Jesus é suficiente por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então nós vimos aí, ou conseguimos ver aí, a unicidade e a suficiência de Jesus. O que quer dizer que ele não carece da ajuda de alguém, não carece de qualquer outra intervenção. Ele é suficiente. Com Cristo todas as coisas são possíveis. Eu citava este tanque em que os enfermos, os paralíticos, os aleijados, os inválidos, noutras traduções, esperavam a movimentação das águas para haver manifestação de cura de diversas enfermidades. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, quando ele chegou, quando o Senhor Jesus chegou, todo aquele protocolo não podia se observar, porque ele havia chegado. Ele vai quebrar o protocolo na sua vida. Aquilo que você está à espera e espera que aconteça de uma forma, ou está regrado que aconteça de uma forma, quando ele chega, ele faz da sua forma. E essa forma vai ser surpreendente,
porque vai trazer resultados magníficos na sua vida. Por um só, Jesus Cristo, Ele é único, em outras traduções, por único homem. Jesus Cristo. Então, sugere a suficiência e a unicidade de Cristo. 2, sugere a representatividade de Cristo nas nossas vidas diante de Deus. Por um só, Jesus Cristo. A representatividade de Cristo nas nossas vidas diante de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Romanos 8, o versículo 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já viu? Quando você assume, quando você tem, quando você conhece, quando você reconhece, quando você considera Cristo, você passa de condenado para livre, que não gostaria. Passa de condenado para livre. Por um só, Jesus Cristo, você pode experimentar a sua liberdade. Levanta uma das suas mãos e diga: eu sou livre. Diga mais uma vez: eu sou livre. No mesmo livro e capítulo, Romanos 8, versículo 34, diz o seguinte, passo a ler, me preocupo com a última parte. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É a parte que me preocupava, que eu tinha que chegar. Também intercede por nós. Quem os condenará? Pois é Cristo quem os justifica, o qual ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita de Deus para interceder. E Ele também intercede por nós. O que quer dizer que Ele assume a responsabilidade sua diante de Deus. É por isso que você não pode achar que você é por aquilo que você é, mas você é por aquilo que Jesus é e faz diante de Deus. Você percebeu? E também intercede por nós. Ele está onde? Está sentado à direita, à destra de Deus. Então Ele assume uma responsabilidade nossa diante de Deus. Por um só, Jesus Cristo. Então, a representatividade de Deus nas nossas vidas. E lá em primeira carta de apóstolo João, o capítulo 2, versículo 1, assim está escrito: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Não quero falar hoje de pecado. Para que não pequeis, assim que é. Eu escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Eu costumo dizer ali quando estou nas turmas que essa é a regra geral. O que quer dizer que Deus não se agrada do pecado. Eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Depois, e se alguém pecar, nós temos advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então Ele assume a responsabilidade nossa diante de Deus, a responsabilidade sua diante de Deus. Ele se coloca na posição de intercessor, na posição de fazer perceber a Deus que você não merece a devida condenação, a devida culpa, a medida da sua infração. Por um só, Jesus Cristo, reinarão em vida. 3, sugere poder e capacidade máxima
desse Cristo. Levanta uma das suas mãos, diga: Cristo pode. Diga mais uma vez: Cristo pode. Diga mais uma vez: Cristo pode. Não pode noutros, pode também na sua vida. Muitas das vezes nós achamos que Ele só pode noutros e nunca nas nossas vidas. Ele pode nas nossas vidas. Por um só, Jesus Cristo, Ele pode, Ele tem a capacidade máxima nas nossas vidas. Quarto e último, sugere o último recurso, o único e último recurso. Por um só, Jesus Cristo, Ele é único e último recurso. Significa que depois de tudo e todos, Ele persiste e Ele é capaz de resolver este problema. Voltando para João 5, onde nós citávamos, no tanque de Betesda, o que aconteceu ali é que se esperava que as coisas acontecessem num determinado tempo. Ele vem fazer num tempo improvável. Ele vem fazer num tempo em que ninguém esperava. Eu vou falar um pouco disso. Então Ele tem a capacidade, a possibilidade de fazer quando você não espera. Quando você acha que vai terminar desta forma, Ele lhe faz terminar de outra forma. Quando você acha que você vai terminar aqui, Ele lhe faz ir um pouco mais longe. Levanta uma das suas mãos e diga: eu vou chegar. Alguém achava que havia terminado. Alguém achava que não ia chegar. Eu fui mandado para lhe dizer que você vai chegar. Onde? Você que sabe. Mas você vai chegar. Aquele paralítico disse que eu não tenho homem. Homens são bons, mas podem não nos ajudar quando nós esperamos. Mas Cristo jamais nos abandonará. Por um só, Jesus Cristo, reinarão em vida. Por um só, Jesus Cristo. Quem você se torna por esse Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu vou responder dentre várias ao longo da ministração. Quem você se torna por um só Jesus Cristo? A Bíblia vai dizer que por causa de um só homem, muitos morreram, ou a morte entrou e reinou por ele. Então Jesus Cristo também, Ele vem e faz com que a vida reine em nós. E quando nós assumimos, temos esse Jesus Cristo, quem nós nos tornamos? Primeira coisa que eu escrevi nas minhas notas é que nós nos tornamos uma espécie rara. Diga comigo: espécie rara. O problema é que nós achamos que somos comuns. Esse é que é o problema. Nós achamos que somos comuns. Vira para o seu irmão e diga: você não é comum. Vira para o outro e diga: você não é comum. Ok. Nós nos tornamos uma espécie rara, com direito à proteção e preservação. Você não é comum, não se pode achar comum diante dos demais. Não. Tende a fazer perceber que você não é comum. Você é uma espécie rara. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17, conhecemos assim que se alguém está em Cristo, por um só, Jesus Cristo, assim que se alguém está em Cristo, é nova
criatura. Algumas traduções dizem nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esta colocação, tudo se fez novo, sugere uma espécie nova. Não a mesma pessoa que mudou, não. É a mesma pessoa que sofreu metamorfoses. Para aqueles que são biólogos, eu não sou. Mas uma espécie que sofre metamorfose, o último estado é mais importante do que o primeiro. E nunca se pode comparar o primeiro e o último. É uma outra coisa diferente do que era. Então nós nos tornamos nova espécie, uma espécie rara. Você é raro, é raro. Deus lhe deu esta prerrogativa de você ser raro. Não se encontra 12 iguais a você. Não tem no mundo inteiro alguém igual a você. Não tem. Você é único. Diga, eu sou único. Aí é onde começam os problemas. Porque você quer ser como Citói, e Citói quer ser como você. Não é possível. E quando você não é como Citói e Citói não é como você, há perguntas. Os outros são assim. Os outros. Você é espécie rara. Você é único. Por um só, Jesus Cristo. O que você tem que saber é que você não é raro, não é precioso por você mesmo. Porque isso também nos deixa confundidos. Eu sou porque eu sou. Tem um americano, tudo ele agradece por ele mesmo. Acho que você já viu. Os jovens acho que já viram. Um cantor, tudo. I thank me for this, I thank me for this. Tudo agradece por ele mesmo. Então você não é o que você é por você. Você é o que você é por único, por um só, Jesus Cristo. A outra coisa é que você é um escolhido dentre vários. Veja só, nós somos muitos aqui. Você foi por Deus tirado. Na verdade é dali onde vem esta raridade, esta preciosidade. Foi tirado dentre muitos, foi escolhido dentre muitos. E nos diz lá a Bíblia, um versículo sobejamente conhecido, 1 de Pedro 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa parte me interessa muito, vou voltar a falar dela. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos escolheu, vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por um só Jesus Cristo você torna-se alguém tirado no meio de tantos, limpado, preparado, enviado e com resultados à espera. Você percebeu? Não só foi escolhido, mas foi limpado, foi preparado, ou se espera de você resultados brilhantes. Se ainda escasseiam, é só questão de tempo. Mas você já é um brilho em pessoa. É só uma questão de tempo. Por isso você não é igual a ninguém. Você é único. Por um só, Jesus Cristo. 3. Quem você se torna imortal? Diga comigo, imortal.
Diga mais uma vez, imortal. Eu vou falar, tenho muitos versículos aqui para falar desta questão de imortalidade. Imortal. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos 28, fala de Paulo, capítulo 28. A Bíblia vai dizer que ele estava numa dessas viagens de prisioneiro. E bem que ele informou que aquela viagem não ia dar certo. Mas os que confiam mais na ciência do que nas coisas divinas, se você está aqui e começa a prestar atenção, ciência é muito bom ter. Conhecimento científico é muito bom ter. Eu não condeno ninguém que tem conhecimento científico, porque eu também procuro e vou procurar até onde eu puder. Mas apoiar-se nesse conhecimento pode te levar a desastres. Apoiar-se sempre nesse conhecimento pode te levar a desastre. Paulo bem avisou que a viagem não ia ser tranquila, não. Mas o capitão olhou para as bússolas e outras coisas que eu nem sei o que é. Ele disse, não, vai ser tranquila. Paulo disse, não vai ser tranquila, vai ser muito perigosa. E viajaram. A Bíblia vai dizer que eles sofreram o que sofreram, que não importa falar. Mas quando chegaram num determinado lugar, onde puderam atracar o navio e sair da água, a Bíblia vai nos dizer que descobriram que aquela ilha se chamava Malta. E quando foram para essa ilha, tiveram uma boa recepção e aqueceram fogo para eles poderem acenderam fogo para poder se aquecer. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele tentava aconchegar, quando punha gravetos para que houvesse mais brasa, um animal perigosíssimo da ilha, a víbora da ilha, a mais venenosa, a Bíblia vai dizer que prendeu na mão de Paulo. Ele sacudiu e quero acreditar que queimou lá no fogo. Logo, você pode sacudir. Na verdade, a partir desta passagem, eu vi muitas pregações boas. E o que aconteceu é que ele começou a ser julgado por causa daquela ação, que ele nem era o orquestrador da mesma. Começaram a lhe julgar por causa daquilo. Sabe, há julgamentos que nós passamos que nem tem nada a ver conosco. Acreditem lá, eu já passei por isso, mas não vou falar. Não tem nada a ver com você. Estão a falar, estão a trazer conclusões, não tem nada a ver com você. Você não tem sua mão lá. Começaram a dizer para Paulo, já viu? É verdade, esse aqui é assassino mesmo. Esse saiu do mar, bem mal, aqui de novo. E a expectativa era ver Paulo morto por causa do veneno. A Bíblia vai nos dizer que eles esperaram. E no fim eles disseram que não, esse aqui não é normal. Esse só pode ser um Deus. Então, no lugar dele morrer por um só, Jesus Cristo, dentro dele, ele se tornou imortal. Levanta uma das suas mãos e diga, eu sou imortal. Diga mais uma vez, eu sou imortal. Como você vai morrer? Nós escrevemos aí, vida na terra e vida no céu. Como vai morrer? Você só vai para casa. Circunstância alguma vai tirar esta vida, porque não é a circunstância que deu. Esta vida foi dada por um só, Jesus Cristo. Ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como
como circunstância vai tirar a vida que a mesma não deu. Para você não é possível. Diga comigo, não é possível. Diga mais uma vez, não é possível. É uma questão de declarar, de confessar e acreditar. Não é possível. E lá em Marcos 16, o versículo 18 é que me interessa, mas vou começar com 17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E quando chega no versículo 18, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Já viu? Não há dano, não há morte, ainda que se administre veneno de várias formas. Pode ser numa substância para você ingerir, pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de... Sim, palavras em dois sentidos. Aquelas palavras faladas assim, num blá blá, pode ser aquelas mesmo num altar, não funciona. Diga comigo, não funciona. Diga mais uma vez, não funciona. Falando assim está a quebrar, irmão. Não funciona. Não funciona. Funciona para os outros, para você não. Sabe por quê? Porque tem alguém, chama Jesus Cristo, que Ele toma a representatividade sua diante de Deus. E Ele cuida da sua vida. Não funciona. E para selar, João 11, ele falando, o versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que aí a vida por ele injetada. Ainda que esteja morto, viverá. Então aí a imortalidade é ativada. Você torna um vivente eterno. Por um só, Jesus Cristo, você é imortal. Passado este ponto a seguir você se torna filho amado. Diga, eu sou filho amado. Diga mais uma vez, eu sou filho amado. A circunstância fica com raiva quando sabe que você é filho amado. Você é filho amado. Fica com raiva. Porque sabe que todo aquele que é amado é protegido, é cuidado, é conservado. Todo aquele que é amado é dado. Então já sabem que você vai ter tudo isso e mais alguma coisa. Diga mais uma vez, eu sou filho amado. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de ser feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Quero começar a ler. Então, a partir do momento que você tem este Cristo, um único, um só, Jesus Cristo, você se torna amado de Deus. Porque você é amado, não pode faltar pão, não pode faltar alguma coisa. Porque diz também, lá estava a citar João 1,12, em 3,16 também, diz porque Ele amou Deus. Então, o amor tem a componente dar. Então, porque você é amado, Ele não deixa você assim de qualquer maneira. Ele tem de prover. Os que se amam já sabem do que eu estou a falar. Diga mais uma vez, eu sou filho amado de Deus. 1 João 4, versículo 4, a parte A diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu não quero entrar nesse negócio de amar uns aos outros. Quero entrar no negócio de ser amado de Deus. Deus nos amou. Nos amou. Diga, Deus me ama.
Diga mais uma vez, Deus me ama. E no versículo 19 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você é alguém amado por um só, Jesus Cristo. Você tornou-se alguém em que Deus não aguenta ficar longe de você. Alguém deve estar a dizer, pastor, isso é abominação, mas é isso mesmo. Deus não aguenta ficar longe de você. Ele provou isso. Ele deu tudo de si. Ele tudo fez para resgatar você, porque Ele não aguenta ficar longe de você. Se calhar você pode aguentar ficar longe dele, mas Ele não aguenta ficar longe de você. E a Bíblia vai dizer porque nós amamos porque Ele nos amou. Então seria reciprocidade. Você amar a Ele porque Ele amou você. Ok, vamos passar. Onde você pode chegar por um só Jesus Cristo? Ali, vamos conversar. Não sei se ainda tem tempo. Deixa. Onde você pode chegar? Muitos pensam que não vão a lugar nenhum, por causa do histórico. O meu pai era assim, a minha família era assim. Eu nasci no bairro mais desprezado, não quero falar os nomes. Onde você pode chegar por um só Jesus Cristo? Onde? Você pode escrever no seu notebook. Pode não ter escrito tudo isso, mas isso você precisa de escrever. Sabe por quê? Porque você precisa saber onde você pode chegar, porque você pretende chegar a algum lugar. Ninguém de nós não pretende chegar a algum lugar. Não pretende atingir uma determinada posição. Ninguém de nós. Se você está aqui e não pretende chegar a algum lugar, então pode começar a pretender. Onde você pode chegar por um só Jesus Cristo? Onde ninguém imaginou. Por um só Jesus Cristo você pode chegar onde ninguém imaginou. Diga comigo, onde ninguém imaginou. É onde você vai chegar. Muitas das vezes nós já imaginamos, começamos a fazer cálculos. Este aqui, primeiro, nem foi à escola este. Não vai em nenhum sítio. Aí é? Este aqui, da família onde sai, não há nada. Esse aqui não pode chegar em nenhum sítio. Aí é? Este aqui nasceu Você pode chegar onde ninguém imaginou. Você pode perder tudo que eu falei, mas sair com isso, você pode chegar onde ninguém imaginou. Saia confiante, vai declarando isto: eu posso chegar onde ninguém imaginou. Isso vai lhe dar a força para você continuar. Porque o que você já ouviu a seu respeito e aquilo que você diz a seu respeito trava. Alguns ouviram, alguns falaram a seu respeito e colocaram travão. Não, esta manhã começa a dizer: eu posso chegar onde ninguém imaginou. Por um só Cristo. Por um só Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que lá em 1 Coríntios 2:9 nós conhecemos as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.
Deus preparou coisas que ninguém imaginou. Logo, você pode chegar onde ninguém imaginou. Deus preparou coisas que ninguém viu, ninguém ouviu falar. Logo, você pode chegar onde ninguém imaginou. Levanta uma das suas mãos, diga: eu posso chegar onde ninguém imaginou. Está difícil? Você pode chegar onde ninguém imaginou. Está a dar erro? Você pode chegar onde ninguém imaginou. Por um só, Jesus Cristo. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que nele esperam ou amam. Então você pode chegar com esse Jesus, você pode chegar. O versículo 8 de João 3, perceba bem. João 3, o versículo 8, vai nos dizer que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não sabe de onde vem e para onde vai. E assim são os que nasceram de espírito ou nasceram de novo. Perceba uma coisa aqui. Alguém como você, como eu, não se pode prever. É errado você prever o término de alguém que espera nesse um só Jesus Cristo. É errado. Começa agora a não tentar calcular onde que o seu irmão vai chegar, porque você não vai conseguir. Não vai ter a fórmula para isso. O vento sopra, vai onde quer, você não vê, nem sabe de onde sai e para onde vai. Então, é imprevisível o vento. Você pode pensar que o vento vai terminar agora. Até a ciência em si, a meteorologia, faz previsão que nunca chega a se concretizar. Então, você erra fazendo previsão. Você pode achar, o seu achar pode vir a se concretizar ou não. E pode se surpreender. Vira para o seu irmão e diga: você pode se surpreender. Você pode se surpreender. Por um só Jesus Cristo você pode se surpreender. Eu me recordo do vento mais famoso de Moçambique, o ciclone Idai. Soprou por volta das 0 horas. Eu me recordo, nunca vou esquecer, até voltar para casa. Já está terminado isso. Está terminado. O pastor está a se recordar, né? Está terminado isso. Vamos lá, vá. Saímos. O pastor estava comigo, né? O pastor Lázaro, diácono Ade. Saímos. Está terminado. Está no fim isso. Irmão, estava a começar outra vertente, mais forte ainda. Então isso não se pode prever. Não se pode imaginar onde você vai terminar, onde o seu irmão vai terminar. É como o vento. Você vai pensar que já está tudo terminado. Está a começar a velocidade mais forte. Então, não pode ser limitado pelas vozes, pelas circunstâncias, pela sua mente, pelas suas palavras. Não, você pode chegar onde ninguém imaginou. Gênesis 37, a Bíblia vai nos falar de José. Eu li 37, 39, terminei no 45. Queria perceber bem esse José. José era um jovem sonhador.
porém odiado por causa dos seus sonhos. Se isso foi com José, pode acontecer consigo, pode ser odiado, mas o ódio não vai impedir o seu sucesso. Ele começou a ser odiado. Você está imaginando alguém que é odiado pelos seus irmãos, é vendido, é maltratado, até se faz algo muito cruel. Convenceram o pai que ele estava morto, sabendo que ele não estava morto. Os seus irmãos tinham certeza que José ia terminar fracassado, tinham certeza absoluta. Nem imaginava onde é que José estaria. José chegou onde ninguém havia imaginado. Quando você ler mais abaixo, nos capítulos seguintes, você vai perceber que quando eles chegaram no Egito para comprar, ele lhes reconheceu, mas eles não o reconheceram. Por quê? Porque eles tinham certeza de que ele havia terminado fracassado. É tudo quanto eles pensavam. Alguém, se calhar, está a pensar assim a seu respeito. Eu vim lhe dizer que você vai chegar onde ninguém imaginou. Eles achavam que José... É triste isso. Mas a grande alegria é porque nós temos um só, o suficiente, Jesus Cristo. Ele chegou onde ninguém havia imaginado. Você vai chegar onde ninguém imaginou. Você vai alcançar o que ninguém imaginou. Você vai atingir onde ninguém imaginou. Tenho outros pontos, mas não tenho tempo. 2, 3, 4, não tenho tempo. É muita coisa. É metade do que eu falei. Peço a amada igreja para se levantar. Você vai chegar onde ninguém imaginou. Você vai alcançar o que ninguém imaginou. Você vai tocar o que ninguém imaginou. Essa é a minha mensagem. Por um só, Jesus Cristo, você vai chegar onde ninguém imaginou.